Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui nesta tarde, desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco, que vai ouvir a palavra de Deus, que vai orar conosco daqui a pouquinho. É muito importante você estar participando junto conosco das orações, porque o seu pedido está aqui no nosso caderno de oração. Temos orado, intercedido por você. E é muito bom você também estar orando pela sua causa, pelo seu problema, por aquilo que você está buscando em Deus. Eu não sei, aquilo que você precisa, mas o seu Deus, o nosso Deus, Ele conhece. E Ele está aqui nesta tarde de sexta-feira para nos abençoar, para nos ouvir, para nos responder, para nos dar a resposta que nós necessitamos. Nem sempre é do jeito que queremos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu agradeço e louvo ao Senhor por mais essa oportunidade. Deus tem feito maravilhas através dessa programação. Não porque merecemos, não porque somos bons, de jeito nenhum. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. É o Senhor que é o dono desta obra, somos apenas um servo. Servos, vasos de barro nas mãos do Senhor. Olha como é que nós somos tão, tão sensíveis, tão pequeno, tão fácil de quebrar. Somos uns vasos de barro nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. E quando nós nos colocamos à disposição, Ele enche esse vaso de barro com o quê? Com o Espírito Santo. Com a unção do Espírito Santo, aí Ele nos usa. Mas nós não podemos esquecer que somos vasos de barro, Fácil de quebrar, fácil, de fazer de novo, mas é Deus que está no controle da nossa vida. E eu acredito, e eu tenho pedido, para que possamos ser bênção na vida de vocês, que possamos ser resposta de oração, que possamos ser um profeta, um atalaia na vida de vocês que nos acompanham. Temos orado para isso. A obra não é minha, a obra é do Senhor, e eu não faço para mim, eu faço para o Senhor. E Deus tem nos honrado, Deus tem sido fiel, Deus tem sido maravilhoso. E nesta tarde nós iremos falar algo da palavra do Senhor, e daqui a pouquinho vamos fazer a oração da fé. E eu quero que você fique comigo até no final, e eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Quero falar com vocês uma passagem bastante conhecida no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que nos fala da conversão de Saulo. Todos conhecem Saulo, Paulo, nós todos conhecemos ele, a história dele, mas é muito interessante, tem muitas coisas que aconteceu aqui na conversão de Paulo que é muito importante para a nossa vida. É muito importante, nós podemos aplicar muitas coisas na nossa vida aqui, através da conversão de Saulo. A Bíblia nos fala que, olha só, no capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que é os cristãos, que é os nazarenos, daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha só como Paulo ou Saulo era zeloso por aquilo que ele cria. Sabemos que ele era um fariseu, ele sobressaía os outros, ele era bem mais sábio, mais entendido, um homem poliglota que falava várias línguas, um homem bem estudado, que estudou aos pés de Gamaliel, um homem bem estruturado, e ele olhava, olha só, irmãos, o perigo da religião. Olha só o perigo da religiosidade, o perigo do engano das pessoas, muitas das vezes, dá mais valor na placa, ou na religião, ou naquilo que é externo do que no verdadeiro Deus. E Paulo, ele era muito zeloso, a ponto que ele viu ali que aquela seita, ou os cristãos, estavam crescendo, e para eles condenavam
né, os cristãos, ele como um fariseu. E não aceitava, né, o testemunho de Cristo. Mas aqui, então, por ele ser zeloso e religioso, ele começou a perseguir os cristãos. Não porque ele era mau, não porque ele era incrédulo, não porque ele não cria em Deus, ele cria em Deus, mas ele não acreditava, ele não tinha tido um encontro com Jesus ainda. Ele esperava o Messias, com certeza, mas ele não teve um encontro com Jesus, e o Messias que ele esperava era o mesmo que os judeus esperavam, que o Jesus veio e eles não reconheceram. A ponto do zelo que ele tinha pela religião que ele tinha, de perseguir os cristãos. E olha o que aconteceu, olha só. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, apareceu um clarão na frente dele. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, e ele diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que faça? Olha só, olha o valentão aqui agora, teve um encontro com Jesus. Como eu disse, ele não era mau. Ele era zeloso pela religião que ele tinha, a ponto de perseguir aquelas pessoas que não criam igual ele. Eles viam o cristianismo como uma seita, uma coisa nova, uma coisa mudada. Aí eles começaram a perseguir para tentar destruir o cristianismo. A igreja que acabara de nascer, que nascer em Atos 2. E Paulo, com essa intenção de destruir, acabar com a igreja. Mas ele não sabia que aquela igreja tinha um dono que era Jesus. Ele que estava enganado na sua religião, preso na religião, preso nos costumes, preso em tantas coisas, que ele até fala lá na frente que ele considera tudo que ele tinha aprendido como esterco, para aprender, para conhecer a Cristo. Então, na ignorância, ele perseguiu os cristãos, pensando que conseguiria acabar com o cristianismo. E isso, irmãos, foi uma coisa tão tremenda que ele teve esse encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele ali, ele estava com outras pessoas, ninguém viu, mas ele viu, ouviu a voz, e ali ele ficou cego, foi até Damasco, aonde ele pretendia ir, ele foi conduzido a Damasco. E Deus levanta um homem, vai lá, ora por ele, ele volta a ver, e é batizado, e é cheio do Espírito Santo ali. Começa o novo Saulo. Não tem até louvor, né? Muitas vezes fala que transformou em Paulo, não. Saulo e Paulo são nomes que ele usava, um para os gregos, e um para um nome judeu e um grego. Então ele podia usar os dois nomes. Então por isso que tem lugar que é Saulo, e depois, como ele estava no meio dos gentios, aí ele foi chamado mais só de Paulo. Mas não é que ele mudou o nome, não. É o mesmo nome, mas ele mudou assim, depende aonde ele estava. Ele usava Saulo como Paulo. Não é que ele de Saulo transformou em Paulo, não. Ele tinha dupla nacionalidade, então ele usava, depende da região que ele estava, ele usava como Saulo, depende de onde ele estava como Paulo. Entendeu? Para nós entender. Então, e esse Paulo, esse Saulo que perseguiu o povo de Deus, ele teve um encontro com o Senhor e a vida dele mudou. Agora ele reconhece o que ele estava fazendo, o mal que ele estava fazendo. Antes ele estava na ignorância, perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos, dando voto para eles serem presos, mortos. Paulo não matou ninguém, mas dava voto, ele assinava embaixo para que os cristãos fossem mortos. Mas ele perseguia a igreja, queria destruir a igreja, queria parar a igreja de Cristo, mas ninguém para a igreja de Cristo. Agora ele tem um encontro com Jesus. Agora de perseguidor passa a ser perseguido. Agora o Senhor vai ensinar a Paulo como ele deveria padecer por causa de Jesus. E ele nos deu um exemplo tremendo. Abaixo de Cristo foi o maior missionário que teve abaixo de Cristo, foi o apóstolo Paulo. Foi um homem que destacou muito mais do que Pedro, muito mais do que os outros, no sentido de evangelismo. Ele evangelizou a cidade, os povos da época.
Ali onde estava próximo a Jerusalém, ele evangelizou toda na Europa, vários lugares, na Ásia, vários lugares ele evangelizou. Alguns acreditam que foi até na Espanha, né? Ele foi transformado em uma outra pessoa. Então Deus lá do céu viu aqueles homens zelosos que ele tinha pelas coisas de Deus. Mas errado, de maneira errada. Por isso que nós, irmãos, precisamos estar preparados para o novo. Às vezes Deus tem coisas novas para nós, mas nós ficamos presos na religião, presos nos costumes, presos nas coisas de homem. Isso impede muitas das vezes de Deus nos dar coisas maiores para nós fazermos. Você está me entendendo? Às vezes nós ficamos presos em placa de igreja, presos em religião, presos em costumes de homens. E às vezes Deus quer nos usar, mas nós só achamos que Deus vai trabalhar da maneira que nós aprendemos o lugar que estamos. É um erro. Nós somos assembleanos. Né? Eu tenho um pastor sobre a minha vida. Sou obediente. Né? Estou debaixo da bênção do meu pastor. Mas eu estou aqui fazendo a obra acreditando que Deus sempre tem coisas novas para nós. Eu não posso ficar preso somente naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivo. Eu tenho de ver que Deus age não da minha maneira. Ele não está preso na minha religião. Ele está livre para fazer o que ele quer. Mas uma coisa eu sei, que Deus não contraria a palavra dele. E Deus jamais vai me incentivar para me rebeliar contra o meu pastor. Isso não é de Deus. E se eu estou numa denominação, devo ser o quê? Obediente. Devo ser submisso. Não devo ficar falando mal do pastor. Tem pessoa que não tem, ela não tem um pingo de temor de falar mal da igreja, mal do pastor. Tá lá e tá falando mal do pastor, tá falando do dirigente do circo de oração, tá falando do presbítero, tá falando, enfim. Não tem, um pingo de temor de falar mal dos servos, das servas de Deus, porque perfeito, irmãos, só Jesus. Nós vamos ser perfeitos no dia que nós entrarmos no céu. Então devemos tomar cuidado. Se estamos ali debaixo da bênção de um pastor, devemos o quê? Ser submissos. Obedecê-lo. Se não estiver satisfeito, esse pastor me agrada, não vou com a cara dele. Então deixa esse lugar, vai para um outro lugar. Mas você nunca vai encontrar um lugar perfeito. Isso eu te garanto. Você nunca vai encontrar uma comunidade de pessoas perfeitas, só no céu. Aí você vai ficar pulando aqui, para ali, procurando quem é perfeito. Aí você deve olhar no espelho para você mesmo. Você é perfeito? Você é perfeito? Eu penso diferente. Se eu encontrar um lugar perfeito, eu não vou para lá, porque senão eu vou estragar. Porque eu não sou perfeito. Você me entendeu? Se eu encontrar um lugar perfeito, todo mundo é perfeito, eu não vou. Não vou me arriscar a ir para lá. Por quê? Eu vou estragar os irmãos, porque eu não sou perfeito. Então o apóstolo Paulo, ele tinha no seu âmago, no seu coração, no seu entendimento, que ele estava certo em perseguir. Vou destruir essa nova doutrina, vou destruir esses cristãos, esses novos ensinos heréticos que ele não estava entendendo, ele não conhecia ainda Jesus. Ele aguardava Jesus como os judeus que não aceitaram Jesus. Jesus esteve com ele e eles não entenderam, eles não enxergaram. Paulo também era fariseu, provavelmente, que ele sabia da história de tudo que tinha acontecido, porque ele era um religioso, estava ali perto de Jerusalém, provavelmente que ele frequentava, o Gamaliel era ali de Jerusalém, provavelmente ele sabia da história de Jesus. Provavelmente sabia que tinha alguém, que tinha os seus discípulos, foi morto, ressuscitou. Provavelmente ele sabia, mas ele não cria. Pode ver que ele perseguia os nazarenos, ele perseguia a igreja de Cristo, até ele ter um encontro com Jesus. Agora, a partir desse encontro pessoal que Paulo teve com Cristo, a vida dele nunca mais foi a mesma. Aí ele viu o erro que ele estava cometendo. O próprio Cristo falou com ele: Paulo, você está perseguindo a igreja. Por que me persegues? Então o próprio Cristo falou isso para Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Isso nos dá uma alegria no coração. Quando as pessoas nos perseguem, estão perseguindo a Cristo. Já viu? Paulo perseguia quem? Os cristãos. Mas Jesus tomou as dores dos cristãos. Paulo, por que me persegues?
Você não está perseguindo as pessoas, você está perseguindo a mim. Ô, irmão, que coisa gratificante. Sabermos que Jesus toma as nossas dores. Quando alguém fala mal, quando alguém nos persegue, quando alguém quer nos destruir, é como se estivesse perseguindo a Cristo, fazendo mal para o próprio Cristo. Isso é muito bom, por isso que a gente precisa de fazer parte do corpo de Cristo. Porque sozinho, irmãos, não somos corpo, somos membro. Para formar um corpo tem de ter um ajuntamento de membros. Muitas pessoas estão em casa e falam, eu sou o corpo. Não é corpo, você é membro. E se você estiver isolado, você vai morrer. Porque um membro não vive isolado do corpo. Cristo é a cabeça. E o ajuntamento de cristãos, de pessoas salvas, regeneradas, é o corpo de Cristo. Agora, se eu viver separado, lógico, tem pessoas que estão enfermas, acamadas, de cadeira de roda, não conseguem se locomover, e faz da nossa programação um culto no lar. Eu entendo, Deus também entende isso. Deus está vendo isso. A minha mãe, eu tenho mãe, ela não vai na igreja, porque ela não tem saúde. Ela passa a maioria do tempo assim, deitada, tem muito problema de ossos, né? Já fez cirurgia no fermo e não tem saúde. Ela não tem como ir na igreja. Ela serve a Deus em casa. Ela serve a Deus em casa. E eu tenho certeza que Deus vê tudo isso. Tenho certeza que Deus não é injusto. Mas as pessoas que podem, as pessoas que têm saúde, podem, nós devemos unir. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Hoje está na moda, né, os desigrejados, mas isso não é bom. Isso aí não é de Deus. Isso aí não é de Deus. Isso não está no coração de Deus. Cada um segue o que quer, faz o que quer. Ninguém quer ser submisso à autoridade que Deus constituiu. Se a pessoa não obedece o seu líder, ela vai obedecer a Deus? Com certeza que não. Ela faz o que tem na cabeça. Aí quando a pessoa não quer ser submisso, ela vai lá e abre uma igreja na esquina. Aí vai lá e abre uma igreja na ponta da rua. Por quê? Maioria, irmãos, não quer ser submisso ao pastor. Maioria não quer ter ninguém sobre ele. Entendeu? Isso é um erro gravíssimo. Por isso que tem tantas heresias. E geralmente pessoas que fazem isso querem inovar. Ela não aceita aquilo onde ela está, aí ela aluga um cômodo e já se domina pastor, bispo, semideus e não sei mais o quê. Ela mesmo não passou, às vezes, por processo nenhum. Não foi um diácono, não foi um líder de jovens, não foi um diácono, não foi um presbítero. Não, mas já não passou por nada disso, já é um bispo, já é um pastor, já é um reverendo, já é um título, irmãos. Isso diante de Deus não vale nada. Antes de eu ser um presbítero, com orgulho eu falo isso, eu me chamo Eurípides. Antes de eu ser um presbítero, eu chamo Eurípides. Deus conhece o Eurípides, Deus não conhece o presbítero. Ele conhece Eurípides, ele me confiou algo na minha mão, ele me confiou o ministério, mas eu não deixei de ser o Eurípides. E tem gente, irmãos, que só falta querer o título de Deus. Já procurou tudo quanto é título, maioria, irmãos. Não estou aqui generalizando tudo, não. Maioria, pessoa que não aceita ser submisso. Briga com o pastor, briga com o ministério, vai lá, abre uma igreja. Aí ensina do jeito que quer, faz do jeito que quer, porque se ele é rebelde ali, imagina como ele vai agir. Por isso que devemos tomar muito cuidado, irmãos. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas estou aqui, meus irmãos, para explicar para vocês, ensinar para vocês abrirem os olhos. Nós precisamos, né, de fazer diferença. Não é todo mundo que fala Senhor, Senhor, que está fazendo a vontade de Deus. Nós não podemos seguir a Deus pelo rótulo. Nós não podemos falar que todo mundo que fala que é cristão, que serve a Deus, está tudo certo. Devemos tomar cuidado, irmão. Se não tiver a nossa vida baseada na Bíblia, se nós não seguirmos o que o Senhor nos ensina na palavra, estamos perdendo tempo, igual Paulo. Era religioso, irmãos. Era de dar inveja na comunidade onde ele frequentava. Todo mundo tinha inveja de Paulo. Nossa, que homem santo, perfeito. Mas não conhecia Jesus. Precisou de cair no chão
e ter um encontro com Jesus, ficar cego e para ter essa mudança. Para ele enxergar com os olhos espirituais que estava errado. E muitos não querem isso, irmãos. São ignorantes, estão naquilo que eles pensam e vai. Se não for do jeito dele, ele não aceita mudança. E nós, irmãos, precisamos estar com o coração aberto, com a mente aberta, para receber instrução do Senhor. Porque senão ficamos presos na religião, na placa de igreja, e vamos o quê? Vamos só perder. Às vezes o Senhor quer nos usar grandemente, mas por causa do homem não deixamos Deus nos usar. Estou aqui e falo que nós devemos inovar, né, aceitar o mundanismo, né, seguir o que o mundo nos impõe. Não é isso. Estou falando que precisamos estar a mente aberta para nós ganharmos almas para Jesus. E muitos pensam, devido ao orgulho denominacional que ela tem, acham que só ela, só a religião dela, só a placa dela que salva. É o pior erro que tem também, é o orgulho de denominação. Jesus vai buscar uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja como uma noiva. A noiva tem que ser pura. A noiva não pode ter mácula. Né? Como uma noiva, tem várias figuras. Uma das figuras da igreja de Cristo, não que ela é a noiva de Cristo, não. É uma figura, uma linguagem de palavra. Né? É uma linguagem. Ela figura um casamento e nós somos como noiva. E noiva, né, tem que ser pura, separada, sem mácula, sem ruga, sem defeito, preparada para o nosso Senhor. É uma das simbologias de Cristo com a igreja, e que nós somos noiva. Entendeu, meus irmãos? Então que Deus possa nos ajudar. Paulo, depois que ele teve esse encontro aqui com o Senhor, ele achando que estava certo, fazendo errado e achando que na mente dele ele estava certo, mas não estava. Por isso que a nossa vida deve ser baseada na palavra de Deus, não pelo que nós achamos. Talvez temos que mudar conceitos. Às vezes nós estamos travados, paralisados, porque não queremos mudar. Mudar para melhor, irmãos. Né? Tem coisa que a palavra de Deus não muda, mas nós podemos mudar para melhor. Porque às vezes estamos presos em religião, presos em alguma denominação, presos em costumes de homens. E muitas das vezes deixamos de ser usados por Deus por causa disso. Por causa disso estamos presos em muitas coisas. Mas Paulo, ele é um religioso nato. Um homem que perseguia, olha só, largava tudo para perseguir aquelas pessoas que ele achava que estava em heresia, estava ensinando coisa errada, que era uma falsa religião. Ele fazia tudo para ir atrás dessas pessoas, para tentar brecar aquela religião, para tentar parar a igreja de Cristo, mas ele estava enganado. Aí Jesus se revela para ele. Aí agora aquele que perseguia, agora ele começa a anunciar a Jesus. Que coisa linda. Então, meus irmãos, Deus tem poder. Quem sabe você está aí me assistindo, você mulher que o seu esposo às vezes não compreende, até te persegue e te critica. Às vezes teus filhos te criticam, seu esposo, seu parente, seus vizinhos, seus amigos te criticam por você ser crente, por servir a Deus. É porque eles não entendem. É porque não caiu a escama dos olhos deles, como caiu a escama dos olhos de Paulo. É porque eles estão presos em religiões, em dogmas de homem, em religião de vô, de pai, do avô, do bisavô. Estou nessa religião e não mudo. Tem pessoas que é assim. Mas nós precisamos estar preparados. Eu não estou aqui pregando placa de igreja. Estamos aqui pregando Jesus Cristo. Você que me ouve que é católico, você que é de outra denominação, nós somos uma família que precisamos estar juntos para ir para o céu. E a Bíblia tem umas regras para nós cumprir. Nós devemos fugir de várias coisas para que nós possamos fazer parte da igreja de Cristo. Porque não adianta nada eu fazer parte da igreja, parede aqui, de denominação, e não fazer parte da igreja de Cristo. Porque Jesus, naquele dia do arrebatamento, ele vai tirar da sua igreja no meio da igreja. No meio da igreja local. No meio dos crentes, ele vai tirar os seus. Não é no meio do mundo, não, porque o mundo já é do maligno.
Mas no meio da igreja vai tirar os sinceros. No meio da igreja ele vai tirar aqueles que são fiéis a ele. Então não adianta eu viver de aparência. Eu preciso de ter essa comunhão com o Senhor. Não adianta eu ter carteirinha de membro, não adianta eu ter o meu envelope do dízimo assinado todo mês. Tudo isso é válido, mas se eu não tiver intimidade com Deus, tudo isso não vale nada. Posso fazer parte, né, da CGADB, posso ter minha carteirinha, né, de ministro de Deus, posso ter o que for, mas se eu não tiver uma comunhão com os céus, com Jesus, uma vida com Jesus, tudo isso aí, ó, é esterco, como o Paulo falou, tudo isso é esterco. Não tem valentia nenhuma. Porque lá no céu, minha carteirinha de presbítero não vai valer. Aqui é a minha carteirinha, aqui, ó. Isso não vale. Ali vai ter só Jesus sabe. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor possa visitar a sua vida e ministrar cura, ministrar bênção, ministrar prosperidade, enfim, saúde. Aquilo que você precisa, que o Senhor possa ministrar sobre a sua vida nesta tarde de sexta-feira. Vamos orar? Está aqui o caderno de oração, você pode enviar os seus pedidos aqui no WhatsApp, que está aí na tela. Você pode enviar o seu pedido nesse WhatsApp. Qualquer assunto que você quer falar conosco, pode usar esse WhatsApp. Amém? Vamos te responder. Vamos orar nesta tarde de sexta-feira. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, aonde ouvimos a Tua palavra, aonde, meu Pai, nós analisamos um pouquinho ali da conversão do apóstolo Paulo, meu Deus, que perseguia a igreja do Senhor, e depois da conversão, ele passou a ser perseguido, começou a experimentar o que ele fazia antes. Deus, nos ajuda, Pai, a te servir fielmente, nos ajuda a ser sinceros, nos ajuda a fazer a tua obra, a tua vontade, que possamos ser um instrumento de bênção do Senhor nesta face da terra. Visita os nossos ouvintes, visita cada um que está comigo aqui nesse momento de oração. Repreenda toda dor, Senhor, repreenda toda doença, repreenda todo mal, Senhor. Dá saúde para o teu povo, saúde física, emocional, espiritual, pessoas que estão fracas espiritualmente. Renova as forças, renova a vida espiritual dos ouvintes. Pai, pessoas que estão hospitalizadas, internadas, até mesmo desenganados pela medicina. Deus, visita estas pessoas, tenha misericórdia. Repreenda toda sorte de enfermidade, repreenda toda doença, Senhor. Toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Senhor, que toda doença, que todo mal, toda enfermidade possa ser repreendida em nome do Senhor Jesus. Pai, toca, Senhor. Senhor, ministra a cura, ministra a saúde, ministra, Senhor, o milagre na vida dos ouvintes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, vai tocando, Senhor. Vai repreendendo toda doença, toda dor, todo mal. Visita a vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar. Pessoas que estão passando problema dentro de casa, com filhos, com esposo, com a esposa. Pai, visita os lares, visita as famílias. Meu Deus, que possa ter paz dentro deste lar. Repreenda esse espírito de contenda, de briga, de traição, de mentira, de ciúme, de inveja. Deus, repreenda todo mal, Senhor. Pai, abençoa também a vida financeira do teu povo, abre as portas, prospera o teu filho, prospera a tua filha, faz milagres, Senhor, na vida financeira, dá vitória para o teu servo, dá vitória para a tua serva, meu Pai. No nome de Jesus eu quero entregar todos os pedidos que estão aqui nesses cadernos de oração, meu Pai. Visita cada nome, visita cada pedido, faz o milagre na vida dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero receber testemunhos, eu quero receber o testemunho de vitória que o teu filho, que a tua filha alcançaram através dessa oração. Senhor, visita os lares, as famílias, as empresas, os negócios, visita a saúde, visita, Senhor, a saúde física, mental, emocional, espiritual, visita, Senhor. Toca nessas pessoas, alegra os corações, tira a tristeza, tira a angústia,
Tira, Pai, a depressão, Senhor, a ansiedade, arranca, Senhor, todo o mal. Ministra, Senhor, meu Deus, a paz, a cura, o milagre sobre a vida dos ouvintes, Pai. Esta é a oração que fazemos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Receba esta oração, receba a tua cura, receba a unção de Deus, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, sejam abençoados nesta tarde. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Venho pedir que você possa estar compartilhando esta palavra, essa oração, com todos os seus contatos. Compartilhe, nos ajude a fazer a obra de Deus. E também vamos ouvir um testemunho agora. Vamos estar ouvindo um testemunho e, se Deus permitir, às 0 horas, estaremos aqui mais uma vez, na oração da madrugada. Vocês são nossos convidados. Ficam todos na paz, um ótimo dia e um ótimo final de semana. Boa tarde, a paz do Senhor, meus queridos. Como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Eu desejo que sim, viu? Você esteja tudo bem, em nome de Jesus. Meu irmão, eu tenho aqui um testemunho para me dar, que já está com dias, e eu tenho que contar. Eu não posso ficar sem não dizer. Olha, meus irmãos, o inimigo, ele é tão sujo, ele é tão tentado que ele joga as setas dele, as cataças dele no povo de Deus. Você sabe o que foi que aconteceu? Meus irmãos, passei aqui uns 10 dias sofrendo. Uma seta que o inimigo jogou em mim, mas só que ele teve 2 trabalhos. O primeiro de se levantar e o segundo de cair. Ele foi derrotado e queimado. Ele se envergonhou-se. E sabe o que aconteceu? Aqui com 10 dias apareceu na minha coxa direita, subindo no rumo do quadril, aquela coisa andando. Eu não sei se os irmãos conhecem piolho de cobra, como que fosse um piolho de cobra subindo na minha coxa, de coxa acima, e eu desesperada. Me levantar de noite, não podia dormir, eu me levantava, batia e olhava, e aquele desespero, nadinha. Aquele monte de perna subindo, e onde as pernas iam entrando na carne, no couro, era furando. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, meus irmãos, não era nada, nada. Aí o irmão Euripe sempre acompanhando a oração de 12 horas. Aí eu fiquei colocando o aparelho de celular em cima, passando da coxa no rumo do quadril, passando em cima e ele orando e eu repreendendo com sangue de Jesus, dizendo assim: queima, Jesus, com teu sangue. Queima, queima, Jesus, com teu sangue. Essa seta do inimigo, queima e bota ele por terra, meu Jesus. E eu orando, mas o irmão, orei parece que umas 3 vezes, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu tava com medo tão assustador, que eu me tremia todinha só de medo, viu? Mas Jesus me curou, o irmão orando e eu passando o celular por riba. Fiquei boazinha, nunca mais senti, viu, meus irmãos? Para vocês verem, todos que ouviram este testemunho, verem que jeito é o inimigo. O inimigo, ele fica tão furioso, atentado, quando ele vê uma pessoa nos pés do Senhor servindo a Deus, ele fica tentando. Mas não adianta nada não, ele cai, ele é derrotado, queimado pelo sangue de Jesus. Eu sou a Maria Inês aqui do Ceará, aqui. Viu, meus irmãos, eu muito agradeço meu Jesus e agradeço a oração de vocês, irmã Eurípides, irmã Débora, que Deus abençoe vocês. Vocês continuem sendo essas pessoas santas, lindas, maravilhosas, que Deus confiou para nos atender em nome de Jesus. Amém.